Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, 28 de abril de 2024, estamos iniciando a quinta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Compreendamos, amados irmãos, tudo que existe, existe por Cristo, com Cristo e em Cristo. Pois sem Ele, amados irmãos, sem o Verbo de Deus, sem o Verbo encarnado, nada poderia existir. Pois tudo por Ele foi feito, tudo que existe foi feito por Ele. E assim, amados irmãos e irmãs, Ele é o alfa, ou seja, é o princípio. Ele é o ômega, ou seja, ele é o fim de tudo. Por isso, amados irmãos e irmãs, devemos estar unidos a ele, ou seja, unidos a Cristo, em espírito e em verdade, pois assim seremos seus ramos e daremos muitos frutos para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, como discípulos, precisamos ser mais ouvintes, vejam, precisamos ser mais ouvintes. E, é claro, meus irmãos, não só ouvintes, precisamos ser também praticantes da palavra. Vejam, a gente precisa ouvir e também praticar. Lembrem aquilo que a gente comentou na Santa Missa. Vejam, ter fé é saber o caminho. Amar é percorrer o caminho. Então, não há como eu achar que basta ter fé. A gente vai lembrar de Pedro. Quando Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro disse logo, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. Mas aí quando veio as perseguições que perguntaram se Pedro era discípulo de Jesus, Pedro negou, disse até que não conhecia Jesus. Então, a gente precisa mais do que ter fé, a gente precisa ser praticante da palavra. E assim, amados irmãos e irmãs, quando somos fiéis à sua palavra, ou seja, a palavra de Cristo, Ele permanece em nós, pois agiremos conforme as moções do Espírito Santo. E assim, amados irmãos, não agiremos segundo as tentações do mundo, mas agiremos segundo as moções do Espírito, pois é o Espírito quem nos capacita a toda boa obra. Ou seja, é impossível o Espírito de Deus estar em nós e nós desejarmos o mal. É impossível, o Espírito de Deus está em nós e nós fazemos qualquer coisa ruim. Lembrando São Francisco que diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então,
Quanto mais unidos a Cristo estamos, quanto mais somos mocionados, ou seja, chamados pelo Espírito Santo, mais praticaremos boas obras. E como diz Jesus, estaremos ligados a Ele, e ligados a eles produziremos bons, e não só bons, mas muitos frutos para a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.